Com a aproximação do capítulo 9 do mangá de Boruto chegando, os primeiros spoilers desse novo material já começaram a sair, nos mostrando um pouco da resolução dos últimos acontecimentos do mangá, com o Kawaki mais uma vez sendo humilhado no mangá, Himawari supostamente sendo sequestrada e afins. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre esses primeiros spoilers do capítulo desse mês. Então caso você tenha ficado curioso e quer saber mais sobre esse capítulo, cola com a gente que hoje tem. E caso seja novo por aqui, sinta-se convidado a se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Combinado então, bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, como sabemos, no final do capítulo passado, o clima de tensão terminou extremamente forte, com o Jura destruindo na porrada aquele que seria até então o personagem mais poderoso e capaz de proteger Konoha naquela situação, assim como também caindo frente a frente com a até então, entre aspas, mais fraca personagem dessa geração, que seria então a filha mais nova do Naruto, chamada de Himawari. E naquela situação, Himawari foi pressionada por Jura e Hidari por ter a mesma assinatura de chakra que o seu pai Naruto, sendo confundida exatamente como uma Jinchuriki pelos inimigos, que puderam então sentir que a Himawari possui um poder oculto que ainda não foi revelado, mas que por fatores de eliminação sabemos que as maiores chances são de que a Himawari tenha se tornado talvez a nova Jinchuriki da Kurama, consequentemente então fazendo com que ela fosse confundida com o chakra do Naruto, deixando então esse clima de apreensão no final do último capítulo, onde não sabíamos se uma nova luta iria acabar acontecendo, se alguém acabaria aparecendo para salvar a Himawari, ou até mesmo se ela poderia ser sequestrada tanto pelo Jura quanto pelo Hidari. E agora então, com os primeiros spoilers desse novo capítulo, podemos entender algumas coisas relacionadas a esse material, já que como sempre, 6 dias antes do lançamento oficial do capítulo, estamos sempre recebendo uma pequena prévia desse material através do site oficial. E levando em comparação com os outros spoilers dos meses anteriores, a página que será revelada sempre será uma página ou do começo do capítulo ou um pouco mais próxima do meio, o que consequentemente nos dá alguns indícios do que aconteceu ou do que vai acontecer mais adiante. E nessa página então, temos a chegada do Boruto em Konoha, novamente, né, acho que é a terceira vez que ele aparece em Konoha desde que o mangá começou, onde dessa vez ele está frente a frente com Kawaki e Delta, confrontando o Kawaki diretamente. Kawaki, nesse momento, né, que vê o Boruto ali e tal, ele tá acordando da surra que ele levou no capítulo passado, e então ele aparece atacando o Boruto com o Sukuna Hikona. Boruto que simplesmente desvia do jutsu como se não fosse absolutamente nada. Kawaki e Delta então ficam em choque quando o Boruto se aproxima cada vez mais do Kawaki, nos deixando grandes dúvidas sobre o que o Boruto de fato quer com o Kawaki, quais serão as suas intenções, visto que o Boruto ainda não resolveu seus problemas com Konoha e afins. E nesse ponto então, essa página que saiu nos revela muitas coisas sobre o final do capítulo passado e também sobre o que vai acontecer daqui pra frente. E supondo que essa seja uma página do meio do capítulo, ou pelo menos próxima dele, significaria que o Boruto está em Konoha por um único motivo, um suposto resgate da Himawari, que a gente já poderia colocar aqui em teoria que ela já havia sido levada pelo Jura e pelo Hidari, o qual acabaria de fato, né, precisando de respostas através dela de como chegar até o Naruto. E nessa situação então, Boruto estaria fazendo com o Kawaki a mesma coisa que ele fez com o Koji há cerca de 5 capítulos atrás, em que mesmo que o Boruto esteja mais forte e mais evoluído que os outros personagens, como o Koji e também agora que deu pra ver o próprio Kawaki, está claro que de alguma forma ele tem que salvar a Himawari, e ele de fato não conseguiria fazer isso sozinho, já que sozinho o próprio Boruto já teve uma amostra de que não seria impossível enfrentar os 4 Shinjus, ou talvez até mesmo no X1, né, que ele passou dificuldades ali com o Bug e tudo mais. Então provavelmente esse interesse do Boruto em cima do Kawaki seria de fato formar uma nova aliança, ao menos temporária, com o seu irmão adotivo ali, né, e tudo mais, justamente por um objetivo que eles tenham em comum, salvar a sua irmã mais nova das mãos dos Shinjus. Isso, obviamente, caso a Himawari tenha sido levada da vila, ou que talvez uma batalha esteja acontecendo dentro de Konoha enquanto o Boruto está ali conversando com o Kawaki. E sobre a questão de níveis de poderes, esse é um ponto que tem sido extremamente comentado atualmente, principalmente agora que o Kawaki praticamente foi humilhado mais uma vez, só que dessa vez pelo Boruto, justamente pelo
pelo fato de que o Boruto lidou com as estacas que o Kawaki jogou pra cima dele como se não fossem nada. E de fato, esse jutsu é um jutsu que está cada vez mais zoado cada vez que ele é utilizado dentro do mangá. Porém, o ponto aqui é que parte da comunidade tem levado como um fato o ponto de que desviar de uma dessas estacas que são jogadas ali pelo Sukuna Hikona significam basicamente como uma definição de balanceamento de poderes dentro do mangá, onde automaticamente nesse pensamento quem acaba desviando daquelas estacas acabariam meio que sendo associados ali como personagens mais poderosos do que outros personagens que não teriam sido capazes de desviar dessas estacas. Como no caso do Daemon, né, desviar ali das estacas, e agora também o próprio Boruto, significaria que ambos são mais poderosos que, por exemplo, o próprio Ishiki, ou até mesmo que o Naruto na sua última transformação, o modo Baryon, o que é algo que na minha visão eu considero como uma comparação extremamente ridícula, como por exemplo aquela associação de que a Himawari seria mais poderosa do que personagens que foram derrotados pelo Naruto simplesmente porque ela botou ele pra dormir em um momento casual. Enfim, esse tipo de comparação é algo que simplesmente não faz sentido. Mas, de fato, eu não vou tirar o mérito do Boruto de desviar das estacas, porque o personagem realmente ele evoluiu muito pra isso. Mas o ponto aqui é que não é em relação ao Boruto em si, e sim a forma como o Sukuna Hikona acaba de se tornar o jutsu que o autor simplesmente matou dentro do mangá. Um jutsu extremamente quebrado que se tornou a nova piada narrativa da história, exatamente como foi o caso lá no passado do Amaterasu durante a obra original. Dois jutsus extremamente rápidos e poderosos que foram totalmente limitados narrativamente pelo autor, para que eles nunca mais funcionassem da forma como foram apresentados inicialmente, principalmente por sair das mãos do vilão que o utilizava de uma forma ameaçadora inicialmente. E no caso agora do Sukuna Hikona, simplesmente não é diferente, quando temos basicamente todos os inimigos que aparecem diante desse jutsu conseguindo lidar com ele como se não fosse nada. E não estamos falando mais do Boruto, estamos falando de exemplos como o Daemon, o Hidari no capítulo passado, o Borushiki e até mesmo, até mesmo o Code com o limitador. Sim, o Code com o limitador simplesmente foi capaz de escapar de estacas que o Kawaki jogou em cima dele. Enquanto esse jutsu nas mãos do Ishiki foi capaz de destruir qualquer um que se opusesse a ele em um piscar de olhos. E eu peço que vocês não me entendam mal, mas o Sasuke diz ao Naruto que ele sequer era capaz de enxergar aquelas estacas. Enquanto quando o Naruto conseguiu começar a reagir a essas estacas, a maior de todas as bijus de todo o mangá teve que simplesmente sacrificar a sua vida para permitir que isso fosse possível por menos de 5 minutos de luta. E é exatamente por isso que essa analogia de comparação não faz sentido, porque como um personagem vai aparecer do nada, não tem nenhum tipo de doujutsu ali pra poder ver as estacas, ou sei lá, não tem um sacrifício de um grande poder ali pra poder elevar uma transformação, alguma coisa assim, pra poder desviar daquilo. Todos os personagens que apareceram, inclusive o Code com o limitador, com o limitador é absurdo, conseguindo ali desviar de um jutsu que simplesmente só o Naruto na última transformação sacrificando a biju mais poderosa foi capaz de reagir. Sendo assim, após isso, simplesmente a gente pode imaginar que daqui pra frente, qualquer inimigo que se opor a essa técnica nas mãos ali do Kawaki serão capazes de escapar desse jutsu com muita facilidade. Novamente ressaltando, não tirando o mérito dos personagens de fato se tornarem mais fortes para enfrentar o Kawaki ali e tudo mais, mas sim pelo fato de que o autor claramente matou esse jutsu para que ele nunca mais funcione da forma como funcionava, se tornando o que podemos resumir como a nova Shuriken Otsutsuki. Mas caso você ainda não tenha entendido a lógica que comentamos aqui, podemos resumir de uma forma mais objetiva possível. Imaginem que o Sukuna Hikona na mão do Ishiki é como o Rugal que a máquina usa contra você, enquanto nas mãos do Kawaki, o Sukuna Hikona é basicamente como o Rugal que você pode escolher ali depois que você destrava ele. Totalmente limitado e muito mais fraco do que a versão que a máquina usa contra você. Enfim, isso não muda o fato de que o Boruto tem humilhado o Kawaki em uma cena épica desse capítulo, que particularmente eu achei muito foda, que deixou tanto o Kawaki quanto a Delta de queixo caído. Isso é um ponto inegável. Mas agora eu quero saber de vocês, né, pra continuação do mangá, teremos talvez uma aliança entre irmãos por uma causa maior? Honestamente, muitas surpresas ainda nos aguardam aí no decorrer desse capítulo, mas é aquilo, né? Himawari teria sido levada por Jura pra longe da vila? Kawaki realmente vai aceitar se aliar ao Boruto? Simplesmente não sei, comente aqui embaixo o que você acha, pois eu quero saber a sua opinião. No mais, o vídeo fica por aqui, a gente se vê aí muito em breve quando sair mais conteúdo aí sobre o capítulo. Tamo junto e é nóis!